conversar. Vamos fazer uma conexão direta. Isso é falar com Deus. Isso é oração. A oração para o cristão, por que o cristão ora? Na verdade, o que a gente vai estudar aqui hoje é por que o cristão ora. O cristão deve orar por vários fatores. Eu selecionei alguns que eu quero estudar com vocês. O primeiro é, a oração é uma questão de vida com Deus. Vou repetir? A oração é uma questão de vida com Deus. Vou falar mais bonitinho. 1, 2, 3 e... A oração é uma questão de vida com Deus. Quer dizer que se você tem vida com Deus, você fala com Deus. E isso é super importante. Se eu e você temos vida com Deus, nós falamos com Deus. Quem está com o versículo de Lucas 11, 2? Vamos ler. A gente estava procurando e já sabendo que estava aqui. Então ele os ensinou: quando orares, dizei, Pai, santificai seja o teu nome, venha ao teu reino. É isso? Olha o que Jesus está dizendo. Jesus não falou assim, ó, Bruno, se você orar, você faz isso. Jesus não falou assim, ó, Bruno, se tiver um tempinho para mim, você faz isso. Tá? Sabe o que ele falou? Quando vocês orarem. Isso não é uma questão de se eu puder, eu oro. Não. É quando vocês vierem falar com o Pai. Porque se você é crente de verdade, se você tem uma vida com Deus, se você segue a Deus, você fala com Deus. Há muitas vozes no mundo, meu irmão. Muitas das vozes. Na oração, é quando o mundo se cala e a gente escuta uma só voz, a voz de Deus. Que é a mais importante. A oração também muda a história. Quem está com Gênesis 32, 27 e 28? Eu. Leiai-vos. Sete, 28. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. O que aconteceu aí? Quem foi Jacó? Jacó foi filho de Isaac e de Rebeca. Aconteceu várias coisas na vida de Jacó. Mas o que mais importante que sempre marcou Jacó foi que o nome dele significava enganador. Aquele que enganava as pessoas. Para nós é muito vago isso. Como Jacó quer dizer enganador? É a mesma coisa de o seu nome, em vez de ser Branca, não seu nome é Branca. Qual é o nome dele? Suilene. Suelene. Não, minha tia é Sueli. Suelene, chamasse quando você passasse enganadora. Então você está passando na rua, alguém fala, você é enganadora, vem cá. Uma pessoa, dá uma chegadinha aqui. Todo mundo chamava Jacó de um nome. A vida de Jacó, ele prosperou nela. Independente do nome dele, como é que fosse, porque Deus era com ele. Mas teve um porém nessa história. Teve um dia que ele não aceitou mais ser quem ele era. E ele resolveu mudar a sua história. No momento em que ele resolveu mudar a sua história, foi que tudo aconteceu. Ele mandou a família dele ir na frente dele. Ele mandou eles atravessarem um rio. Estava numa caminhada, ele mandou a família atravessar o rio. Quando a família atravessou o rio, ele ficou do outro lado do rio. Aí quando chegou no rio, ele falou assim, hoje eu vou falar com Deus. Ele começou uma luta incessante com um homem que apareceu para ele. Alguma coisa impulsionou ele a lutar com aquele homem, porque ele sabia que ia acontecer alguma coisa durante aquela luta. E ele lutou com esse homem, lutou com esse homem, lutou com esse homem. Esse homem virou para ele e falou assim, me deixa. Ele
falou, não te deixarei enquanto você não me abençoar. Ele viu na cara do homem que ele era o homem da bênção. Ele viu na cara deste homem que ele era da parte de Deus, que poderia abençoar. O homem vira para ele e fala assim, qual que é o seu nome, rapaz? O nome é enganador, senhor. Não chamará mais enganador, mas Israel. Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Sabe o que é isso, irmãos? Oração mudando história. Lá em casa tem maneira de falar, eu e o Mazarista, quando a gente tem uma dificuldade muito grande, eu falo, eu vou falar com Deus, vou ter uma audiência com Deus e as coisas vão ter que se resolver. Ou a porta se abre ou ela se abre. Tem momentos na nossa vida e tem coisas que acontecem conosco que você tem que trancar a porta do quarto e esgoelar para Deus. Falar, Deus, onde está o Senhor? Se você quer mudar a sua vida de verdade, se você quer mudar a sua história de fato, é hora de você ter essa audiência com Deus. É hora de você fechar a porta do seu quarto e lutar com Deus para que Deus dê a sua bênção. Eu quero libertação, então vamos orar. Eu quero uma bênção, Senhor, que eu estou esperando há anos. Tranca a porta do quarto, eu vou fazer. Foi assim que Jacó fez. Ele lutou com Deus e prevaleceu. Quantas vezes na nossa vida nós lutamos com as nossas próprias mãos? Oh, meus irmãos. Quantas vezes você fez tudo como você queria que fosse feito? Quantas vezes eu e você tomamos decisões diante do nosso próprio conceito, do nosso próprio consentimento, daquilo que nós achávamos que era melhor, sendo que era hora de entrar na presença de Deus, como um príncipe na princesa de Deus que você é, e lutar com Deus incessantemente até Ele dar a sua bênção. Porque Deus aprecia aqueles que têm garra. Deus não tem problemas com fracos. Deus tem problemas com covardes. Fraco tudo bem. Jesus levantou um bando de fraco. Jesus veio passando. Está fraco? Levanta. Está fraco? Levanta aí, anda. Está fraco? É sério? Vê. Está fraco? Está fraco? Está fraco? Levanta, 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 levanta. Mas os fariseus eram covardes porque eles não assumiam o que eles faziam. E com isso Deus tinha problema. Se você é fraco, Deus te faz forte. Mas se você é covarde, se te mostrares frouxo no dia de angústia, quão pequena é a sua força, diz Deus. Se você balançar as mãos e dizer, poxa vida, cansei, Deus diz, bora para frente. Quão pequena é a sua força. Mas se te mostrares forte no dia de angústia, será chamado príncipe de Deus. Esse era o significado de Israel, príncipe de Deus. A oração, ela também dá direção à vida. Então a primeira foi, a oração é uma questão de vida com Deus. Diga, 1, 2, 3 e... Oração. Você também né? Segunda, a oração muda a história. A oração muda a história. E a terceira, a oração dá direção à vida. A oração dá direção à vida. Quem está com Daniel 13, 18? 13 e 18. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Essa história aí é uma história, vamos dizer, mais conhecida da Bíblia. Daniel, ele se viu num momento em que ele tinha duas alternativas. Ou ele tinha uma revelação de Deus sobre aquilo que o rei tinha sonhado, porque o rei havia liberado um decreto que se não houvesse interpretação, os sábios da terra ia tudo pro pau, ia tudo morrer.
se Daniel não tivesse tido a ideia de orar, ele havia se perdido. Mas como Daniel, ele teve a ideia, eu vou orar a Deus, e eu sei que ele vai revelar. Foi mais ou menos assim. O rei liberou um decreto e disse o seguinte: eu tive um sonho, eu não lembro do sonho, e eu quero que vocês interpretem o sonho e me falem o que eu sonhei. Loucura! Se você desse para mim algumas partes do sonho, eu te dava uma interpretaçãozinha. Agora, loucura! Aí é o seguinte, você está achando que é loucura? Então é o seguinte, eu vou matar todos os sábios do reino, Daniel, Misael, Azarias e... Não. Eram 4. Misael, Zacarias, vocês lembram? Alguém mais? Não. Eram 4 amigos. E entre eles eram os sábios da terra.